Suicídios. Lições Bíblicas. Jovens. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos começando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, Lições Bíblicas para Jovens. E hoje estamos iniciando a nossa revista do ano de 2026. Quero desejar a todos um feliz ano, que Deus abençoe e continue abençoando a todos os professores e todos que acompanham os episódios do ADCast. Você está no Departamento de Comunicação da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Piracicaba. O nosso coordenador é o pastor Neusley Moura e o nosso pastor presidente é o pastor Irineu Lima Pereira. A lição que estaremos estudando nesse primeiro trimestre de 2026 chama-se Plano Perfeito, a salvação da humanidade, a mensagem central das Escrituras. Pelo que eu entendi já dessa lição, nós o conceito de salvação e o contexto pelo qual a salvação caminha durante todo o contexto das Escrituras, né? Na lição de número 1, a qual iremos tratar agora, abordaremos vários eventos do Antigo Testamento e afins, na qual a natureza salvífica do Senhor já se manifestava desde o início da humanidade, desde o começo da criação. Então, vamos partir aqui para o início da nossa aula, que terá como título o sentido bíblico da salvação. E no texto principal da nossa lição, nós temos aqui Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. No resumo da lição, temos a salvação na Bíblia, é o livramento de Deus que começa no Antigo Testamento e se cumpre plenamente em Jesus Cristo no Novo Testamento. Em seguida, nós temos o texto bíblico, que são vários textos, um compilado de vários textos. Nós iremos colocar aí para os professores, se quiserem pausar o vídeo, podem ler nos slides. Contudo, a leitura não será feita para que consigamos remir o tempo de forma mais precisa. Conosco está aqui hoje para apresentar essa lição o professor, cooperador, irmão Alisson, à minha esquerda. Paz do Senhor, irmão Alisson. Paz do Senhor, cooperador Nicolas, paz do Senhor, cooperador Alain. Que honra, que privilégio estar aqui novamente para a gente poder transmitir a palavra do nosso Deus. Amém. Paz do Senhor também, à minha direita, cooperador irmão Alain. Paz do Senhor, cooperador Nicolas. Cooperador Alisson, tudo bem? Graças a Deus o Senhor nos preparou esse momento, né? Primeira escola bíblica do ano. Nós estamos aqui preparando, né? Ajudando os professores a preparar a escola bíblica. Glória a Deus. Professor, nós não vamos fazer a leitura do texto bíblico, mas é importante que o professor faça essa leitura para entender um pouquinho do contexto da lição que nós iremos trabalhar no dia de hoje. Já na introdução da nossa lição, vamos fazer a leitura aqui, bem célere. Neste primeiro trimestre do ano, vamos estudar a respeito da maior prova do amor de Deus pela humanidade, a salvação em Cristo Jesus. Nesta primeira lição, vamos aprender que desde o Antigo Testamento a salvação tem o sentido de livramento. E é o próprio Deus quem levanta líderes para libertar o seu povo. Também vamos ver como essas ações libertadoras apontavam para a salvação completa e eterna que foi revelada em Jesus Cristo. Aqui cabe nos perguntar, temos pensado a respeito do que realmente significa ser salvo e como esse livramento espiritual transforma a nossa vida hoje? Então a revista já deu aí 2 bons tópicos iniciais para o professor iniciar a aula fazendo esses apontamentos ou essas perguntas para dinamizar um pouco mais a sua aula, deixar mais dinâmica, né? Nós imaginamos hoje, no período da graça, né, na nossa dispensação da graça, o conceito de salvação para nós, ele é intimamente ligado com o conceito de graça, né? Mas, ao decorrer dessa lição, nós vamos entender que a salvação ela já se apresentava antes da dispensação da graça. Deus ele já era um Deus que era salvífico.
em vários sentidos a salvação se aplicava já ao seu povo. E aqui nós vamos entender um pouquinho mais que a salvação já esteve ligada ao povo desde antes da dispensação do período da graça pós-cruz de Cristo, onde nós estamos hoje desfrutando do período da graça. Então aqui já vamos introduzir esse primeiro tópico, o conceito bíblico de salvação, com o cooperador irmão Alain, o conceito. Amém. Graças a Deus. O tema do nosso trimestre, né, que nós vamos estudar, eu achei extraordinário, porque eu acho que a maior expressão, né, do amor de Deus é o plano de salvação. E nós vamos falar nesse trimestre de todo esse plano de salvação, né? O que Deus fez, o que Deus ele iniciou, como Deus chamou, como Deus preparou. Então eu acho isso muito importante. E quando a gente vai falar de salvação, é importante primeiro a gente pensar acerca do conceito de salvação, né? Nós vemos que no Novo Testamento a salvação frequentemente ela é descrita como restauração da comunhão com Deus, né? Quando o personagem da história, o homem, a mulher, ele tinha se afastado dos caminhos do Senhor, né? E ali porque assim, longe do Senhor nós já nascemos, né? Naturalmente o homem é pecador. E quando o homem ele ganha a salvação, né? É a restauração da comunhão dele com Deus. Ele passa a se importar com a forma como ele faz, né? Ele começa a viver da forma qual os preceitos a qual o Senhor ele deixou, né? Nós vemos também que em muitos casos salvação na Bíblia se refere às curas físicas, né? Como pode-se falar lá em Marcos capítulo 5, versículo 23. Também se fala muito de salvação na Bíblia quando é libertação de demônios, espíritos, né? Fala de salvação. Que é quando a pessoa ele tá preso, aquilo ali, tá encarcerado naquele problema, né? E ele é salvo quando ele é liberto disso. Nós vemos que a salvação a gente tem que, nesse trimestre, tem que passar para os nossos alunos, para os nossos jovens, que a salvação não é apenas uma experiência futura. Porque às vezes eles pensam muito, não, a salvação é quando Jesus voltar, quando o mundo mudar. Não, a salvação, ela é futura, mas também ela é no presente. A salvação ela tem que ser encarnada. E nós vemos que essa salvação ela é encarnada nos que reconhecem total dependência de Deus. Quando a gente fala de salvação encarnada, é uma pessoa que é salva, uma pessoa que ela tem frutos de salvação, né? Então, assim, esse é o conceito, a qual vai ser muito bom esse trimestre pra gente passar. Aleluia. Também temos aqui, após a conceituação, né? O contexto de salvação, o conceito, no Antigo Testamento, qual será trazido pelo nosso cooperador, irmão Alisson. Muito bom, irmãos. Falar sobre salvação não tem como a gente não olhar para a primeira profecia da Bíblia, a qual está no texto principal, que se encontra em Gênesis capítulo 3, verso 15, a qual, após a destruição ali da humanidade, após a desobediência do primeiro homem, do primeiro casal, da primeira família, a gente até vê que o plano de Deus foi frustrado. Porém, a revista a qual estamos tratando nesse ano, nesse primeiro trimestre, é sobre o plano perfeito de Deus. E é muito interessante da gente observar isso por causa do quê? Que desde o começo da humanidade, desde o começo ali da criação do mundo, Satanás ele já tentou barrar, atrapalhar o plano de Deus. Porém, nós entendemos e nós olhamos para as Sagradas Escrituras que nada pode barrar os planos de Deus. Por quê? A gente vê que após a desobediência de Deus, o homem estava perdido.
o homem estava sem salvação. O homem estava sem direito de comunicação com Deus, porque o homem tinha uma aproximação de Deus que conversava com o próprio Deus face a face, ao ponto de, usando uma analogia, de sentar sobre a mesa da tua casa e conversar como de amigo para o outro amigo. Porém, após a desobediência, o pecado, isso foi quebrado. O homem se torna inimigo de Deus. Porém, o homem agora não tem mais o direito da salvação, porque o pecado está reinado sobre o homem. E Deus, sendo um Deus santo, ele não se mistura com o pecado. Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. É interessante a gente observar isso, que quando Satanás ele vê que ele destruiu o plano de Deus, primeiro a família, o primeiro homem, a primeira mulher, Deus ele vem com o seu plano perfeito. E qual é o plano perfeito de Deus, cooperador Nicolas? Ele vê que da semente da mulher a qual foi enganada, vai nascer um. E qual é esse um? Que tem autoridade, esse um que tem poder, domínio sobre todas as coisas. E o vosso adversário, a qual enganou a primeira mulher, ele não tem autoridade de nem sequer morder o seu calcanhar. Mas esse que está vindo da semente da mulher, ele tem poder de pisar na cabeça do vosso adversário. Porém, a gente vê que isso é uma preocupação para o vosso adversário, ao ponto de ele tentar encontrar todas as vezes essa semente, a qual foi a primeira profecia decretada pelo próprio Deus. É interessante a gente observar isso. Porém, a humanidade não estava perdida. Deus, antes que o mundo viesse criado, Deus já tinha o seu plano na carta da Amanda, que era a salvação da humanidade através do seu Filho. Porém, a gente vê que a salvação no Antigo Testamento, a gente vai observar o cuidado de Deus. A gente observa o cuidado de Deus quando ele tenta começar essa descendência com Noé. A gente vai ver o cuidado de Deus sobre Sodoma e Gomorra. A gente vai ver o cuidado de Deus quando ele encontra o patriarca Abraão. A gente vai ver o cuidado de Deus protegendo essa semente, passando de geração, de descendência para o outro, protegendo essa semente, a qual virá o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o considerado o Messias. Porém, quando se trata no Antigo Testamento, o autor deixou aqui muito claro para a gente a respeito da história da salvação de Deus a respeito do povo ao qual estava peregrinando pelo deserto. É interessante isso, cooperador Nicolas, por quê? Porque quando ele chama Abrão na Mesopotâmia, dizendo, vou te tornar pai de nações, a gente vê que da semente de Abrão está correndo a semente a qual irá vir o Salvador. E Deus ele é cuidadoso em seu plano. Ele entende os cuidados a qual vai ter no decorrer do caminho, e ele protege essa semente ao ponto de que, ao mesmo tempo que ele faz uma promessa em Gênesis capítulo 14, verso 15, se não me falha a memória, ele fala, Abraão, esse povo vai ser grande, mas esse povo vai peregrinar durante 400 anos em terra alheia. Porém eu, com a minha mão forte, alcançarei eles no Egito, e arrancarei e colocarei ele numa terra a qual prometi, que é a terra de Canaã. Porém, o povo cresce muito no Egito, a qual traz preocupação a Faraó. E a gente vê que o povo, mesmo sendo infiel a Deus, o texto vai dizer em Êxodo capítulo número 1, que Deus ele continua sendo fiel ao seu plano, à sua promessa de salvação pelo mundo. A gente vê que se passa 432 anos aproximadamente, se não me falha a memória, cooperador, o povo estava já idolatrando, servindo outros tipos de Deus no Egito. Mas Deus, o texto diz que escutou a aliança, escutou o clamor do povo e lembrou da aliança a qual ele fez com Abraão. E a gente observa isso com muito cuidado por causa do quê? Com ele, com a sua mão forte, ele tira mais de 3 milhões de pessoas e coloca no deserto. Ele colocou no deserto o plano dele de salvação, que é tirar o jugo pesado da escravidão, tirar nós das mãos de Faraó, tirar nós das cargas injustas do Egito. Foi o que ele fez com nós através do nascimento, do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando ele nos coloca no deserto, isso aqui é muito interessante e eu queria observar isso, é sobre o quê? Que o deserto de Deus, e a gente já retratou algumas aulas nossas, que é a faculdade do crente. Quando Deus ele coloca o povo no deserto, e eu sempre fiz essa pergunta com o cooperador Nicolas, por que Deus de antemão não pegou ele, sendo poderoso, o povo dele, e já colocasse em Canaã?
Deus coloca o povo no deserto por causa do quê? Porque o deserto, ele vai ensinar para nós ser fiel a Deus verdadeiramente, se estamos de fato sendo fiel ou não. Porque a gente observa isso no cuidado de Deus. Deus queria que o povo no deserto entendesse que eles dependem desse Deus para se servir. E Deus, de antemão de tantas batalhas, de tantas guerras, de tantas provisões, ele se manifesta como Deus da salvação. Ele se manifesta como esse Deus da salvação, não só por causa das suas providências, ou não só por causa dos seus livramentos. Deus, ele se manifesta como Deus da salvação porque ele ainda está protegendo, cuidando da semente ao qual virá o Cristo. E a gente vê isso. Entendeu? Relacionamento, o né? relacionamento. Então, e a gente se vê Deus isso. ele pegasse e ele só salvasse o povo hebreu e colocasse numa terra boa, eles não iam ter contato. Assim fica muito fácil. Sim. Mas Deus ele levou o povo de Israel no deserto para ter um relacionamento. Tá vendo? Nesse lugar aqui, ó, vocês precisam de mim. E nesse lugar que vocês precisam de mim, eu sempre estarei presente. Então, acho que isso aí é uma coisa que levar também para os alunos, né? Que, irmãos, nós nunca, ainda que tenhamos muitas coisas, tenhamos provisão, recursos, condições, tudo. Mas mesmo assim, nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Porque no momento em qual a pessoa, ele perde esse sentimento, aí ele vê que o deserto sem Deus é muito mais difícil. E a gente acaba observando a manifestação desse Deus da salvação, de quantos livramentos ele não concedeu a Israel. Mesmo Então, Israel sem merecer. Mas Deus ali, ele verdade. tendo fidelidade à sua promessa e à semente a qual virá sobre a mulher, é muito interessante de a gente ver. O autor, ele coloca aqui para nós o Deus da salvação do Antigo Testamento. A gente observa a vida de Daniel, de José, a gente vai observar a vida do próprio Josias, a qual a gente já retratou no trimestre passado, que encontrou o menino dentro do templo. Satanás achou, perdeu, acabou, não tem mais semente, não tem mais nada. Porém, tinha um menino perdido dentro do templo. Você vê o cuidado que Deus ele tem de a salvação do mundo, porque se Cristo não vem, é o que Paulo disse, todo homem que olhava para a lei estava perdido. Porém, nós somos salvos pela graça mediante o sangue derramado na cruz. Por causa do quê? Porque Cristo, ele nos salvou do jugo pesado, nos tirou da casa da escravidão, ele nos prometeu uma nova morada e ele ainda, por cima de tudo isso, ele nos considerou aí, antes que era inimigo de Deus, era servo, se tornamos amigo, fomos filhos através de Jesus Cristo, porém agora somos herdeiros e ainda para ajudar somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Esse Deus é extraordinário. Glória a Deus. E exatamente isso que o Alisson falou, o cooperador irmão Alisson, trazendo a salvação num ponto de vista de libertação, né? Diversos fatores aí que já foi conversado são o que culminam já no terceiro subtópico, o qual nós iremos tratar sobre o Deus, o Salvador de Israel, né? O que o Alan comentou, o que o Alisson comentou, já trazem um pouco esse contexto do que o terceiro subtópico vai trazer. Principalmente acerca da visão sobre a salvação como um contexto de libertação e a condução do povo no deserto como uma intenção de Deus de ter comunhão com o seu povo. Então, introduzindo o tópico, que já foi muito bem abordado aqui nesses assuntos, a salvação no Antigo Testamento, ela traz essa visão próxima de um livramento pontual. A salvação, então, ela traz essa visão de um livramento pontual. O que significa isso? Que Deus, ele salva o povo da morte, ele liberta o povo da escravidão, ele levanta juízes, ele ensina o povo, ele traz nações estrangeiras para subjugar o povo. Contudo, isso se encontra em momentos pontuais, onde Deus demonstra tanto a sua ira como a sua misericórdia. A salvação, ela se manifesta dessa presente forma. Então, no contexto do Velho Testamento, como o cooperador irmão Alisson comentou, a salvação ela se apresenta dessa forma, um contexto de livramento. Mas ela não é um simples conceito abstrato, não. Não é algo que não se pode
identificar como materializável, não tem algo que tem um propósito, sim, em si. A resposta divina dessa salvação é uma resposta voluntária de Deus à miséria humana, que seria algo natural nosso. Uma natureza manchada, uma natureza caída, uma natureza que foi ofendida pelo pecado. Então, Deus, trazendo a sua misericórdia, o seu livramento, ele traz a resposta à miséria humana de todas as formas, mostrando, então, que Deus, ele salva, Deus, ele livra, e Deus é um Deus que traz o relacionamento pessoal conosco. Mesmo nós sendo seres desprezíveis em relação à santidade de Deus. Quando nós falamos sobre salvação, nós precisamos compreender o conceito de santidade, que é algo que a gente tem dificuldade de compreender, cooperador irmão Alisson e cooperador irmão Alan. A santidade de Deus, a gente imagina que seja apenas pureza, mas é algo que transcende muito além da pureza. A santidade de Deus é algo que, se nós formos analisar à luz da Bíblia, é algo que consome, é algo que fulmina, é algo que destrói apenas pelo contato direto. Os anjos, que são seres extremamente altos em santidade, são seres que habitam junto com Deus, eles têm que cobrir os pés e a face. Nós vemos ali diversas menções sobre anjos e estudos sobre anjos. O profeta Ezequiel menciona também que com pares de 3 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto e com 2 eles voavam. Então, assim, o que menciona os pés é onde caminha, o rosto é o que vê. E assim, até os anjos, eles precisam se cobrir diante da santidade de Deus. Se nós vermos o ser humano como um ser contaminado pela impureza, pela malícia, pela maldade do pecado, nós entendemos o porquê do contexto da salvação e entendemos o tamanho do sacrifício de Jesus na graça, no período da graça, né? Então, a salvação, como um contexto de livramento ali no Antigo Testamento, com um contexto de livramento pontual, Deus, ele tem esse objetivo, salvar Israel, mas não só salvar, também ter um relacionamento com o seu povo. Ao livrar o povo, ter um relacionamento com ele. A lei era o objeto maior de santificação, era o objeto maior de santidade. A lei, ela é perfeita, a lei do povo de Israel. Deus deu uma lei perfeita, uma conduta de santidade inalcançável para o homem. Era Deus mostrando que o padrão de santidade dele era algo quase que inalcançável. Na verdade, inalcançável para a humanidade. Em Romanos, nós lemos que o que era impossível para a lei, Cristo completou com a sua graça. Então, somente por meio da graça, nós podemos atingir o padrão de Deus para termos relacionamento com ele. Contudo, as ferramentas que Deus nos deu no Antigo Testamento, com o seu povo, tinham também essa intenção. O êxodo não é apenas uma libertação política, né? Conforme o cooperador irmão Alan falou. O êxodo do povo do Egito. Ele não é apenas uma libertação do povo daquele jugo, mas também a intenção daquela salvação era trazer o povo para um relacionamento com ele. É naquele momento que Deus separa a sua nação, separa o seu povo, para caminhar com ele no deserto e ter santidade com ele. O povo recebeu as tábuas da lei, o povo praticou os sacrifícios, o povo tinha o templo, no caso o tabernáculo, no qual a presença do Senhor invadia aquele local, pela nuvem guiava, o tabernáculo era montado, era desmontado, eles seguiam em decorrência daquele mover de Deus, né? A arca era levada pelos levitas, coatitas e enfim. Então, nós vemos todo esse contexto. A salvação, ela tem uma, vamos dizer assim, uma conceituação pontual, abstrata, mas o sentido dela não é. O sentido dela, no fim, é relacionamento com o homem. A salvação, ela sempre esteve intimamente ligada com relacionamento. Deus livra o povo, Deus volta o povo para as origens para trazer a mensagem. Volte para o caminho, abandone a idolatria, abandone o pecado para que eu tenha relacionamento contigo.
É amor, amor puro, amor simples e completo que Deus tem para nós. Então, assim encerramos o tópico de número 1, Deus, o Salvador de Israel. Se alguns professores quiserem fazer algum comentário, podem fazer. Caso contrário, a gente vai seguir para o tópico de número 2. Amém? Lá você está mencionando, né, da questão de Deus, o relacionamento, né, que Deus ele teve com o povo de Israel no Egito. Lá em Êxodo capítulo 3, 7 e 8, eu vou só mencionar os verbos aqui que eu acho bem pontuais nesse texto. Fala assim, ó, tenho visto. Deus ele tinha visto. Tenho ouvido. Eu conheci as suas dores. Tudo isso, Deus ele estava assim, mas ele não participou. Não estava ali com eles. Só que aí ele fala assim, ó, portanto, desci para livrá-los da mão do egípcio. Então assim, Deus ele foi para se relacionar com eles, né? Ele não queria ser apenas que só se revelar para eles, não, ele queria se relacionar. São coisas importantes assim que a gente tem que colocar isso para os nossos jovens também. Porque Deus ele quer, né, se revelar para os jovens. Ele quer que os jovens cada vez aprendam mais da palavra de Deus. Ele quer que eles sejam cada vez mais alunos, né, da escola bíblica. Só que mais do que apenas que eles aprendam, mas que eles se relacionem com Deus. É verdade. Porque Deus ele preza muito o relacionamento. Amém. Partindo então para o tópico de número 2, Deus levanta salvadores para o seu povo, já continuando então com o cooperador irmão Alan. Nós vemos que nós falamos que Deus ele lidava com o povo, né? Ele desceu para salvar o povo. Todas as coisas que ali, Deus, ainda que usasse as mãos de Moisés, né, para fazer, ou a boca dele para falar com o povo, mas tudo assim era com o povo. Todas as tribos. Era com aquela multidão de pessoas. Só que quando nós entramos em Juízes, nós vemos que é diferente. Porque do meio do povo, Deus ele usa as vozes de pessoas comuns, pessoas frágeis, pessoas limitadas, porém pessoas disponíveis à obra de Deus. Então assim, Deus ele quer lidar com o povo, mas ele quer usar vidas, ele quer usar pessoas, mas ele vai usar pessoas que estejam disponíveis à obra dele. O livro de Juízes, nós vemos que é um dos períodos mais críticos do povo de Deus. É marcado pela idolatria, pelo arrependimento, perseguição, inúmeros livramentos, né? E nós vemos que em Juízes capítulo 21, 25 fala assim que naqueles dias não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Deus, na sua infinita misericórdia, levanta juízes, líderes improváveis das diversas tribos. Nós vemos que Deus ele quer levantar líderes, ele quer levantar pessoas, ele quer levantar professores de todos os círculos da igreja. Nós vemos que Otiniel, ele era da tribo de Judá. Nós vemos que Gideão era de Manassés. Sansão era de Dan. Então assim, mesmo hoje na igreja também, Deus ele quer levantar pessoas de todos os relacionamentos. Eu tive acho que foi um dos grandes pastores que eu tive na minha vida, graças a Deus, pastores que influenciaram na minha vida e que acrescentaram na minha salvação. Pastor Gilbércio. Ele foi a vida toda dele músico, baixista. Aí a esposa dele fala que casou-se com um músico. Ela queria que tá tudo bem, um músico. Mas Deus, ele tinha um chamado naquele homem que mudou a ferramenta dele. Falou, não é mais só com instrumento. Não, vou te dar um cajado agora. E colocou ali para pastorear a igreja, uma bênção. Um homem que influenciou gerações, formou obreiros, formou pessoas. Então assim, Deus, ele quer se relacionar e quer usar todos. Que todos eles foram
chamados para serem instrumentos de Deus. Amém, glória a Deus. E partindo para o subtópico de número 2, vamos falar sobre Samuel, salvação pela liderança espiritual. Inicialmente falamos do contexto de Juízes, né, com o cooperador irmão Alain, e agora vamos falar sobre Samuel, um daqueles também que Deus levantou, no contexto do tópico de número 2, Deus levanta salvadores para o seu povo. Já partindo para o subtópico de número 2, Samuel, um desses salvadores, com o cooperador irmão Alisson. Quando nós lemos 1 Samuel capítulo 5, o verso 7, nós notamos aí que o povo de Israel, como o cooperador Alain já disse, ele vivia uma crise espiritual por causa da corrupção do sacerdote. Isso aí começando com os filhos dele. A primeira observação que a gente consegue enxergar que a corrupção não estava fora, estava dentro do templo. A primeira coisa que a gente entende sobre isso é que os líderes a qual estão aí sobre os liderados, a gente vê que como os líderes têm essa influência de passar uma espiritualidade, a gente vê que o texto é claro em nos dizer que o povo estava em crise por causa dos sacerdotes que eram os filhos de Eli, que estava habitando dentro do templo. A gente vê que o povo não estava sendo corrompido ou que a crise espiritual do povo estava vindo do lado de fora, mas a gente vê que a crise estava vindo do lado de dentro dos filhos dele. E com consequência dessa crise, os filisteus venceram Israel e levaram a Arca da Aliança, a qual simboliza a presença de Deus. Porém, mas no capítulo 7, Samuel chama o povo ao arrependimento. A gente vê que quando aqui uma diferença de um líder a qual não se dedica às coisas do Senhor, mas agora a gente vai ver um líder a qual se dedica às coisas de Deus. Porém, Samuel ele tem a necessidade. Samuel ele tem o desejo e a obrigação de chamar esse povo ao arrependimento. Ele voltar para Deus com o quê? Com jejum, oração e confissão dos pecados. Terceira coisa que a gente observa sobre o que o autor está trazendo sobre a salvação vinda da liderança, nós que somos obreiros, líderes de departamento, entenda que a responsabilidade de salvação não está sobre o líder, mas o líder ele mostra o caminho da salvação. Verdade. Isso é muito interessante por causa do quê? Os filhos de Eli, que são sacerdotes, ele poderia mostrar o caminho. Nós estamos em crise. O caminho da salvação é esse aqui, ó. Mostra aqui arrependimento, leitura bíblica da palavra, jejum, oração, relacionamento com Deus. Porém, você vai ver um líder frouxo, a expressão é essa, um líder fraco, um líder ao qual não está preocupado primeiro com as coisas de Deus, não está preocupado com a sua vida espiritual e muito menos preocupado com a responsabilidade dos seus liderados a qual Deus colocou na sua mão. Porém, Deus ele tem as suas maneiras de trabalhar e ninguém pode atrapalhar os planos de Deus. Porque a gente observa um menino dentro do templo que era Samuel. Deus chama Samuel. Quarta coisa que a gente observa sobre isso, sabe o que é, cooperador Alain? Que Deus ele não está preocupado pela idade e muito menos pelo tempo de caminhada que você tem na igreja. Deus ele não está preocupado com isso. Se Deus, Nicolas, for para levantar você com 4, 5 anos de conversão, ele vai levantar para liderar, porque eu preciso do Nicolas aqui na frente, porque o meu povo está em crise. E capacita também. Capacita. Esse Deus, ele Deus que chama é aquele capacita. Ele é um Deus terrível ao ponto de ele confundir. E confundir aqueles que estão vendo o cooperador Nico falar assim, pô, eu tô com 20, 30 anos, 10 anos de ministério, e esse menino que vai liderar agora? É esse menino que chegou agora que vai liderar? Deus não tá preocupado e muito menos apegado com quanto. A gente observa isso na vida do profeta Samuel. O profeta Samuel é levantado e ele vem com o quê, viu? Nós precisamos voltar para Deus. Mas como que nós iremos voltar, meu líder? Como que a gente vai voltar, meu pastor, viu? Primeiro, oração. Segundo, consagração. Terceiro, arrependimento do vosso pecado. Olha só a preocupação do líder. O líder não está olhando para dentro de si. O líder não está preocupado, antes de tudo, com a sua vida. Porque Samuel tinha um relacionamento com Deus, a gente vai observar. Samuel, em meio à crise, ele não era apenas sacerdote. Samuel também era profeta de Deus.
Samuel, ele tinha esses dois ofícios ao ponto de todos olhar para Samuel e respeitar Samuel como profeta, porque era a boca de Deus. Mas Samuel tinha a preocupação de entender, viu? Nosso povo está perecendo e eu quero mostrar para vocês o caminho da salvação. Um bom líder, ele tem preocupação de guiar seus liderados para a salvação. E mostrando isso, a gente vê que o episódio com fé e arrependimento é uma liderança espiritual que foram essencial para o livramento da nação. E Deus, ele conta comigo, Deus, ele conta com nós, Deus, ele conta com você, professor. Deus, ele conta com vocês, aluno, para que nós possamos estar sempre no centro da vontade de Deus e que possamos mostrar o caminho da salvação para aqueles a qual estão em crise, para aqueles a qual não tem força, para aqueles a qual não encontrou essa salvação. E aqui novamente a gente vai observar, cooperador Nicolas, o Deus da salvação se manifestando através de um líder chamado Samuel. Amém, é verdade. Partindo desse ponto, também temos a figura de Davi. O terceiro subtópico vai tratar sobre Davi, que também tem alguns atributos muito interessantes. Davi, Deus salva por meio da confiança em Deus. Davi, ele é um personagem bíblico com um lugar especial, principalmente no contexto de salvação. A sua história é marcada por diversos livramentos públicos e livramentos íntimos. Nós conhecemos a história, uma das mais famosas. Davi, ele venceu Golias. Muitas pessoas pensam que foi pela sua humildade, que foi pela sua habilidade com aquele armamento que ele utilizou, as pedras, né? Mas, na verdade, Davi venceu Golias com a sua fé inabalável. Nós vemos ali no contexto de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 46, diz o seguinte: Deus entregará a sua cabeça em minhas mãos ainda hoje. Deus te entregará em minhas mãos ainda hoje. Então, assim, a fé do Senhor, a fé no Senhor entregou Golias. A gente tem que fazer a nossa parte, mas Deus também faz a dele. A nossa parte é ter fé e praticar ali. Mas Deus, ele que acelera a pedra. Deus que vai fazer a pedra bater no lugar certo, o vento bater na pedra ali e fazer o impossível acontecer. Então a gente vê que Deus, ele traz salvação para o povo e também para Davi, né? Ele tinha ciência de que a vitória era do Senhor. Portanto, Deus traz esse livramento por meio desse instrumento humano, que é Davi. Davi foi um instrumento na mão de Deus para trazer salvação para o povo, por meio da sua fé. Um rapaz jovem, um rapaz que não tinha porte físico suficiente, que não tinha treinamento militar, mas tinha uma fé inabalável. Então isso trouxe atributos salvíficos para a sua atitude. Olha que bênção. Nós temos também um outro ponto, que é as atitudes humanas de Davi. Quando nós discorremos e caminhamos pela palavra do Senhor, percebemos que Davi, ele sempre se mostra dentro da palavra de Deus como uma pessoa humana, muito humana. Uma pessoa que praticou coisas boas, que teve momentos ruins, que errou, mas também se arrependeu, que tinha angústias tremendas e profundas no seu coração, mas que também tinha momentos de gozo, de alegria sem fim. E que aquilo que ele viveu e vivenciou na sua vida, ele deixou escrito. Nós temos aqui um salmo que eu vou ler para os irmãos, em número 39, capítulo 39, versículo 7. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Se com repreensões castigas alguém por causa da iniquidade, logo destróis, contrasta a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, não te cales perante as minhas lágrimas, porque eu sou para contigo como um estranho e peregrino como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento, antes que me vá e não seja
mais. Olha que interessante o que nós vemos aqui, Davi clamando misericórdia de Deus, pela iniquidade, pela sua falta de santidade, aquilo que todo homem é. Hoje nós somos homens pecadores e somente dignos do inferno. Mas a sua característica de Davi trouxe a ele um livramento circunstancial, né? Uma natureza de salvação pelo seu clamor, pela sua humildade em dizer a Deus aqueles atributos ruins que ele tinha e pedir a misericórdia. Deus trouxe a ele algo muito mais profundo que um livramento físico, um livramento externo. Mas Deus trouxe a Davi uma restauração interior. Deus era o Deus que restaurava o emocional, o íntimo de Davi. Isso também pode ser entendido com o contexto de salvação. Portanto, o que nós entendemos nesse terceiro subtópico, para ser breve, é que Deus é o Deus que salva o externo. Deus é o Deus que traz salvação, livramento dos contextos externos da nossa vida, nos ambientes em que nós vivemos, mas também Deus é o Deus que, pela humildade do nosso coração, que pelo clamor pela misericórdia que nós temos, pelo furor da nossa alma, pela angústia que nós despejamos aos seus pés, Deus também, ele é o Deus que salva o interno, é o Deus que apresenta livramento da nossa angústia, da nossa agonia interna. Então, o contexto onde o subtópico 3 se coloca é o contexto de salvação que transcende a atitude de um homem, não só salvação para Davi, quando matou Golias, mas salvação para todo um povo, toda uma nação, e salvação interna, quando se coloca aos pés do Senhor, humildade, humilhação perante o Senhor, pedido de misericórdia e reconhecimento das suas atribuições humanas, falhas e pecadoras. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir, professor, para o terceiro subtópico. A nossa aula já está caminhando para o final. O sentido pleno da salvação em Cristo. Nós vemos aí o contexto de salvação no Antigo Testamento, alguns personagens, a aplicação do contexto de salvação como libertação e, eventualmente, alguns outros que nós acabamos de ver, e o sentido pleno em Cristo. Agora, nós vamos ver aí, introduzindo com o cooperador irmão Alain, o primeiro subtópico. Amém. Quando nós paramos para estudar, né, a Bíblia Sagrada, nós vemos que o nascimento de Jesus, ele era esperado. Todas as famílias, né, ali de Judá, as mulheres, elas esperavam. Todos esperavam o Messias vindouro. Nós vemos que Isaías capítulo 7, 14 falava que a virgem conceberá, dará luz a um filho, né? 9:6 fala que um menino nasceu, será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Miqueias falou dele, Miqueias 5:2, o Messias virá de Belém. Zacarias 9:9 falou que ele viria humildemente montado em um jumento, né? Trazendo salvação. Isaías 53 eu acho que é um dos mais belos assim, que fala do Messias. Capítulo 53 fala do servo sofredor, descreve o Messias desprezado, homem de dores, que levaria as enfermidades do povo, né? No versículo 7 fala que ele não abriria a boca, como um cordeiro ele foi levado ao matadouro. Então assim, isso daí era esperado. Eles esperavam por isso. E quando a gente para pensar, o texto lá de Gênesis 3:15, a qual nós estamos estudando bastante, que a serpente feriria o pé da semente da mulher e que a semente da mulher pisaria na serpente. Não é quando aconteceu isso lá no Éden, talvez Satanás tenha pensado assim, eu encerrei o plano que tinha, que Deus ele fez lá no Éden, se relacionar com o homem, eu encerrei isso daí, eu coloquei o pecado ali. Mas não, isso aí
Isso aí foi uma sentença de vitória da semente da mulher para com Satanás. Então, assim, é uma vitória que a semente da mulher, que Jesus teria sobre Satanás, né? Glória a Deus. Partindo para o subtópico de número 2, Jesus como o Salvador prometido, com o operador irmão Alisson. Muito bom, a gente voltamos aí a falar a respeito dessa profecia, porém agora ela se cumpriu. A gente observa que o plano perfeito de Deus está sendo executado através da vida de Jesus Cristo, o Salvador, que foi anunciado desde o início. Ele é o cumprimento da palavra da primeira profecia em Gênesis capítulo 3, verso 15, que da semente da mulher, como o cooperador Alan falou, ia chamar que é chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Porém, ele vem apresentando aí, esse Salvador, Jesus, ele vem apresentando como libertador, apontando aí para Moisés, como a gente viu, é um novo Davi que vence não apenas gigantes, eles humanos, mas o seu maior inimigo, que é o pecado. A gente vê que o autor aqui da revista desse trimestre, ele colocou personagem fazendo uma tipologia e da salvação que se cumprindo em Cristo Jesus. É interessante a gente observar isso. Porém, a gente vê que a Bíblia é tão clara, mas tão clara, que não tem nenhum outro não tem nenhuma outra salvação ou outro salvador, que não existe outro caminho, não existe outra vida, não existe outra verdade a não ser Jesus, que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Isso aqui nos mostra outra urgência na pregação do Evangelho, que sem Jesus não há salvação. A gente vai observar que, para nós que somos amantes da Bíblia, gostamos muito das Sagradas Escrituras, não tem como pregar sobre salvação se não apresentar Jesus, que foi o maior salvador de todos. A gente vê que o Deus do Antigo Testamento, quando vem se manifestando através da vida de Abrão, de Noé, a vida de Davi, de Moisés, a vida dos próprios juízes, de Samuel e dos outros demais personagens, a gente vê que aponta tudo para Jesus Cristo. A gente vê que por mais que Moisés, o maior obstáculo de Moisés foi libertar o povo do Egito, a gente vê Jesus sendo o maior libertador, a qual nos tirou do jugo pesado da escravidão, das mãos dos vossos adversários. E isso daí não é por um tempo determinado, mas sim para a vida inteira. A gente também vê que Davi matando os seus próprios gigantes. A gente vê que o maior gigante a qual nós tinha era o pecado, mas Cristo também venceu o pecado. A gente também observa que Jesus, sendo um bom líder, como Samuel foi, de mostrar o caminho, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida para nos instruir. E ele é o único mediador. Não tem outro na face da terra que consegue ligar. A gente vê essa salvação quando Jacó ele está no vale de Jaboque e ele vê uma escada e anjos subindo e descendo. É um apontamento, é uma tipologia de Jesus Cristo, dizendo, ó, essa escada aponta para Jesus, o Salvador, que ele é o único que liga o céu da terra e da terra para o céu. Não tem outro caminho. Era já Deus mostrando para Jacó, fazendo uma tipologia, o meu filho é o único que me leva. Leva o homem que é pecador até o céu. A gente vê que esse Salvador, ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que a morte não tinha poder sobre ele. Ele foi tentado em tudo, foi provado em tudo, mas ele não pecou. Porém, ele levou todos os nossos pecados. Porém, ele ainda, quando ele é pendurado no madeiro, ele consegue expressar uma frase a qual me deixa muito, mas muito preocupante, porque ele fala, Deus meus, por que me desamparaste? A gente vê que o pecado não era tão pesado. A gente vai observar que a cruz que ele carregava não era pesado, muito menos as afrontas, os cuspes, os flagelos sobre a sua costa, a coroa de espinhos sobre a tua cabeça. Não era isso que afligia Jesus, mas porém a ausência de Pai. Mas a gente vai ver aqui o cumprimento de João 3,16,
que a gente vê que o próprio Isaías também profetizou sobre ele em Isaías 53, verso 12, se não me falha a memória, que foi do agrado do Pai que o filho dele padecesse por amor de muitos. A gente vê o amor do próprio Deus entregando seu filho, enviando seu filho por amor de mim, por amor de nós. A gente vê quando João ele escreve, que é, para mim, no meu ponto de vista, cooperador Nicolo, é a base de toda a Bíblia, é João 3,16, que Deus ele amou o mundo de tal maneira. Se a gente olhar para o Google hoje, digitar tal maneira, a gente não vai ter uma medição, não vai ver um tamanho, não vai ver uma dimensão e muito menos uma profundidade, porque o amor de Deus foi tão grande, mas tão grande, que nós não conseguimos explicar como que Deus ele entrega o seu filho por amor de pessoas como eu, por amor de pessoas como nós. A gente vê esse Salvador do mundo, Jesus Cristo, querendo uma única coisa, que o homem que estava perdido, longe do Pai, voltasse a ter o contato com o Pai novamente. E nós só conseguimos isso através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. É muito... Aleluia. Glória a Deus. Muito bom. Contexto muito bem trazido pelo cooperador irmão Alisson. Inclusive, muito emocionante lembrar todas as vivências de Cristo, principalmente naquela cruz, onde a descrição de Isaías é uma descrição que acredito que todo aquele que lê, compreendendo do que se trata, é pungente, porque não tem como não se solidarizar com a dor que o nosso mestre passou naquele madeiro. A expressão moído pelas nossas iniquidades é muito intenso tudo aquilo que Cristo viveu. Inclusive, a morte não pôde com ele, até o momento em que Cristo entregou o seu espírito. A morte não pôde com ele. A morte não ceifou Jesus. Ele se entregou por nós. A morte não conseguiu levá-lo, pois nele não havia pecado e transgressão. Mas ele venceu a morte porque ele se entregou de bom grado por nós. A Bíblia fala que Jesus expirou, que Jesus entregou, disse: Pai, entrego a ti o meu espírito. Entrego. Jesus em nenhum momento foi ceifado, ele foi de bom grado, foi entregue. Como uma ovelha de bom grado no matadouro, muda, calada, nesse sentido. E aí, partindo para o subtópico 3, para encerrar a nossa lição de hoje, a salvação hoje, uma experiência espiritual e eterna. Nós entendemos o contexto de salvação, nós entendemos a graça que já foi derramada. Agora entendemos o contexto futuro dessa salvação, o contexto futuro dessa graça, que se inicia no momento em que nós entendemos a fé e a praticamos, a confessamos. Jesus Cristo, és o meu Salvador. Eu entendo que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, eu recebo o teu sacrifício. Anota o meu nome no livro da vida. Faz-me, Senhor, povo santo do Senhor. Separa-me. Eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu compreendo o seu sacrifício e caminho para o batismo nas águas, que é o caminho natural de todo aquele que crê. Então aí recebemos a graça do Senhor Jesus. A graça nos alcançou. Contudo, aguarda a plenitude. Qual é a plenitude da graça, professor? A plenitude da graça é o corpo glorificado. A plenitude da graça é a transformação total um dia, onde corpo, alma e espírito serão transformados em um corpo de glória, um corpo para a eternidade, onde estaremos eternamente com o Senhor, glorificando, engrandecendo, bendizendo, e santo, santo, santo é o nome do Senhor. Esse é o objetivo espiritual, o objetivo da eternidade com Deus. A salvação, ela se inicia, mas ela tem um fim. A finalidade da salvação é a eternidade com Deus. Aleluia. Então, quando compreendemos, o terceiro subtópico ele vai trazer ali seis aspectos históricos da salvação. Nós temos primeiro que Cristo morreu na história. Segundo, Cristo ressurgiu na história também. Terceiro, nós morremos com Cristo na história quando o aceitamos como Salvador. Glória. Quarto, quando seremos ressuscitados na história quando ele voltar. Quinto, devemos viver agora pela fé como se já estivéssemos mortos. E sexto, devemos viver agora como se já fôssemos ressuscitados dos mortos.
Então temos aí quatro contextos históricos, 4, sendo que o 5º e o 6º são atos a serem praticados no momento atual. Devemos viver agora pela fé, como se já estivéssemos mortos, e devemos viver agora como se já fôssemos ressuscitados dos mortos. Então, o contexto de salvação, ele é um contexto histórico, porque aconteceu, é um contexto espiritual, porque é presente, e um contexto escatológico, porque ainda assim há de acontecer por meio dela eventos futuros. Então ali nós vamos aprender 2 contextos, 2 conceitos, na verdade, teológicos, que se chama soteriologia e escatologia, o qual os professores, se tiverem algum aluno que se interessa um pouco mais em se aprofundar sobre isso, pode descrever que a soteriologia, ele é o ramo da teologia que estuda a doutrina da salvação. Ela é mais ou menos o contexto do qual iremos abordar durante todo o contexto dessa lição, desse trimestre. Uma lição extremamente soteriológica, que vai abordar o contexto e a doutrina da salvação. E a escatologia é o estudo teológico sobre o destino final do homem. No cristianismo, a escatologia bíblica, nós entendemos que o contexto final, o final do homem, se encontra nas Escrituras. E nós já temos o nosso contexto final. A salvação, a graça, ela se encerra na eternidade com Deus. Portanto, o fim. Quando eu falo fim, não quer dizer que ela vai acabar, quer dizer que é uma finalidade, o fim da graça. A finalidade da graça é a eternidade com Deus. É um contexto escatológico, é um contexto final. Contudo, a graça também pratica em si um contexto soteriológico, que é um contexto onde nós atualmente vivemos por meio dela. Nós devemos viver uma vida espiritual baseados na graça de Cristo, baseados na regeneração do nosso espírito, da transformação da nossa mente, do abandono do pecado e um contexto final escatológico após colhermos o fruto de uma vida pela graça, o resultado que é a eternidade. Então, o contexto da salvação hoje, uma experiência espiritual hoje e eterna para a eternidade. Nós não compreendemos, eu não consigo trazer para os professores o conceito de eternidade. É algo que nós não compreendemos. Talvez possamos compreender um pouco o conceito de infinito. Infinito é algo que, por exemplo, nunca tem fim, mas ele há um começo. Por exemplo, se a gente pegar hoje a calculadora, divida aí 10 dividido por 6, se eu não me engano, vai dar uma dízima periódica. Uma dízima periódica é algo que nunca acaba. Você vai ficar dividindo, ele vai ficar lá. 3,3333333, nunca acaba. É uma divisão que não tem fim. É um quociente que não existe, um fim que não, um começo que não tem fim. Contudo, eu sei onde surgiu esse número. Esse número surgiu quando eu tentei dividir 10 por 6. Isso. Então eu tenho uma explicação. Agora, a eternidade. Bom exemplo. Qual é a eternidade? A eternidade. Onde surgiu a eternidade? Não tem. Deus, ele é. Deus, ele é. É o melhor conceito. E o professor entenda isso da forma que desejar. Que eu até hoje não consigo compreender e nem explicar o conceito de eternidade. E eu estou procurando alguém que entenda e consiga. Acredito que escatologicamente vamos nos encontrar na eternidade e aí nós compreenderemos um pouco, né, esse conceito. Mas entenda que a graça é algo que nos estará entregue em sua plenitude na eternidade. Hoje ela é nos derramada, já é real, a graça já existe, mas a plenitude dela será colhida na eternidade com a efetivação da nossa salvação em Cristo, quando estaremos lado a lado com o Pai. E encerrando aqui a nossa lição de hoje, nós estaremos concluindo a lição, já agradecendo aos professores que estiveram aqui com o nosso primeiro dia de aula da lição Plano Perfeito. O nosso comentarista da lição é o Marcelo Oliveira, um pastor muito bem graduado, uma bênção, que estará trabalhando conosco esse trimestre da lição. Professor que está nos acompanhando, agradeço você que está aqui já iniciando o trimestre conosco. Lembrando que o canal do YouTube é uma plataforma
regida por um algoritmo. Então, tudo que você faz aí, o YouTube está estudando as atitudes aí dos nossos espectadores. Então, curta, comente, compartilhe com os seus irmãos aí da congregação, da igreja que você está nos assistindo, para que a plataforma entenda que esse conteúdo é um conteúdo bom, um conteúdo abençoado, que vai estar divulgando mais o nosso conteúdo para outros professores, irmãos que estão acompanhando essas aulas e que também não estão. Agradeço ao cooperador irmão Alan, agradeço ao cooperador irmão Alisson pela presença. É sempre bom tê-los aqui explicando e nos ajudando a entender um pouco mais dos conceitos que estão aqui tratados. E agradeço a todos os alunos que estão aqui, na verdade, os professores que estão aqui conosco. Vamos concluir a lição fazendo a leitura da conclusão desta lição de hoje. Eu vou pedir para o cooperador irmão Alan ler para nós essa conclusão da lição aqui, por gentileza. Isso, você tem aí? Tá bom. Conclusão. A salvação é um tema central em toda a Bíblia. No Antigo Testamento, vemos Deus livrando seu povo dos inimigos. No Novo Testamento, essa salvação alcança uma nova dimensão, a redenção dos pecados por meio de Cristo. Precisamos compreender esse plano divino como algo contínuo e progressivo. Uma história de amor e graça que vem sendo revelada desde o Éden. A doutrina da salvação é um convite a refletir sobre o que Jesus fez por nós na cruz, a viver com um propósito agora, nesta vida, e manter viva a esperança da eternidade com Deus. Glória a Deus. Agradeço então a todos que estão aqui. Fiquem com a paz do Senhor todos vocês e espero vocês na próxima aula, lição de número 2, onde estaremos tratando o problema do pecado. Até mais, tchau, tchau. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens.